Você tem o oxigênio aqui e para cada lado deste oxigênio, você tem aqui um carbono, aqui 3 carbonos. O nome é 1-metóxipropano. Agora repare, com esta mesma fórmula C4H10O, podemos construir de outra maneira 2 carbonos para cada lado do oxigênio, levando ao etoxetano. Repare que este conjunto de coisas que vimos, de uma certa maneira, explica o original nome isomeria de compensação. No primeiro éter você tinha 1 carbono e 3 carbonos para cada lado. No outro você tinha 2 carbonos e 2 carbonos. Repare, 1 e 3. No outro 2, mas em compensação 2. Em ambos os casos a soma é 4. Isso justifica o original nome isomeria de compensação. Bem, vamos então agora estudar a mais importante das isomerias planas, que é a isomeria de função ou funcional. O que é necessário para termos isomeria de função? Muito simples, basta que os compostos pertençam a funções diferentes. Existe um sem número de exemplos deste caso, mas vamos nos ater a 3 exemplos muito importantes. No primeiro caso aqui, repare, álcool e éter. Vamos ver um exemplo bom? Veja só, com a fórmula C2H6O, é possível termos o álcool que você conhece, o álcool que você tem em casa, o etanol. Mas também, com essa mesma fórmula C2H6O, temos este éter aqui, o metoximetano. Um segundo exemplo bastante interessante envolve as funções aldeído e cetona. Repare, C3H6O pode ser um aldeído, o propanal. Lembra, no aldeído, C-O é na ponta. Mas C3H6O também é a fórmula da propanona, onde, repare, o C-O é colocado no meio da cadeia. Propanona, eu tenho a certeza que você lembra, é aquela de tirar esmalte de unha. Um último exemplo bastante importante. Vamos ver ácidos e ésteres. Repare, ácido carboxílico é isômero plano de éster. Veja o exemplo. Com a fórmula C2H4O, temos o etanóico, um ácido carboxílico de 2 carbonos. Com esta mesma fórmula, temos um éster, o metanoato de metila. Bem, é importante que você compreenda que na isomeria de função existem outros exemplos além desses. Basta que os 2 compostos pertençam a funções diferentes. Isto é o suficiente para caracterizar o caso como sendo uma isomeria de função. Dentro ainda do aspecto isomeria de função, vamos ver agora a tautomeria, que é, de uma certa maneira, um caso da isomeria de função. Repare a definição. Tautomeria é um caso particular da isomeria de função, no qual um isômero se transforma no outro. Para que eu possa ter a tautomeria, sempre ocorrerá uma função secundária, a função enol. Repare o nome enol. En-ol. O N indica dupla ligação e o ol indica hidroxila. No enol, então, temos a hidroxila ligada a um carbono de dupla ligação. Vamos ver a tautomeria cetoenólica, que é a que ocorre entre uma cetona e um enol. As fórmulas estão aqui. Repare, temos aqui em cima a propanona, 3 carbonos, C-O no meio, temos aí a propanona. A propanona se transforma dinamicamente num enol. Repare, dupla ligação, aqui temos a hidroxila presa num carbono que faz a dupla ligação. Ocorre então a seguinte situação. Dentro de um frasco onde você tem acetona, essa acetona está se transformando no enol. E este enol volta a se transformar na cetona. Ou seja, enquanto alguém está usando cetona para tirar esmalte de unha, nem imagina que ali dentro há 2 isômeros se transformando um no outro. Mas é exatamente assim. A tautomeria é uma isomeria de função, aonde ocorre transformação de um isômero no outro. Perfeito? Você entendeu?
Vamos ver agora um problema que é absolutamente típico em provas. Veja só. Dizer o tipo de isomeria existente entre os seguintes compostos aromáticos de fórmula C7H8O. Os primeiros três são estes aqui. Repare então o seguinte, você já sabe que o composto é aromático, você já sabe que a fórmula é C7H8O, ou seja, não há nenhuma dúvida que eles são isômeros. Basta então identificar o tipo de isomeria entre eles. Neste caso é muito fácil. Repare, hidroxila fenólica, hidroxila fenólica, hidroxila fenólica. E você tem um substituinte metil trocando de posição. Aqui, entre a hidroxila e o metil, guarda-se a posição orto. Aqui, entre a hidroxila e o metil, posição meta. E, finalmente, posição para. Ou seja, esses três compostos são três fenóis que são entre si isômeros de posição. Com a fórmula C7H8O, ainda existem dois compostos aromáticos. Cuidado para não se trair. Neste caso, essa hidroxila não é fenólica, é uma hidroxila alcoólica, está ligada a um carbono saturado. E aqui, nem hidroxila temos. Temos um oxigênio separando um radical fenil e um radical metil. Você consegue identificar as funções? Claro. Aqui temos um álcool e aqui temos um éter. Então, novamente, a situação é a seguinte. Dois compostos C7H8O, ambos aromáticos. Um deles um álcool, o outro um éter. Que caso temos? Isomeria de função. Bem, vamos ver mais um exercício de isomeria. A seguir, são apresentados pares de substâncias orgânicas. Diga se elas são isômeras e aponte o tipo de isomeria plana entre elas. Vamos à primeira. Repare aqui, por favor, CH3, CH2 5 vezes, CH3. Contabilizando, nós temos 7 carbonos. 1 mais 5, um total de 7 carbonos. Observe que isto aí é um alcano de cadeia linear. Isso aí seria o N-heptano. Que temos aqui embaixo? Uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, um substituinte que é um etil, preso no carbono de número 3. Teríamos então o 3-etil-pentano. Repare, aqui tem 7 carbonos, aqui tem 7 carbonos. Teríamos então o 3-etil-pentano. Repare então, primeiro que tudo, que essas estruturas são isômeras. Aqui nós temos um alcano de 7 carbonos, aqui nós temos um alcano de 7 carbonos. Bom, qual é a diferença vital entre eles? Você tem a certeza que você percebeu. A cadeia de 1 é uma cadeia linear de 7 carbonos, uma cadeia normal, enquanto que o de baixo apresenta uma cadeia ramificada. Naturalmente, então, são isômeros, e são isômeros de cadeia. Vamos ao segundo par de substâncias. Repare aqui, CH3, CH2 duas vezes, CH3, um total de 4 carbonos, ligações todas elas simples, isto é um alcano. Que temos aqui? 1, 2, 3, 4 carbonos, uma ligação dupla. Uma ligação dupla? Pegadinha. Você sabe que quando há uma ligação dupla, você está perdendo 2 hidrogênios. Como é que se você está perdendo 2 hidrogênios, a fórmula molecular é a mesma? Claro que não é. Para serem isômeros, precisamos ter a mesma fórmula molecular. Logo, esses dois compostos sequer são isômeros. Cuidado com essa pegadinha. O exercício pede se são isômeros e qual é o tipo. Aí a pessoa acha que naturalmente são isômeros. Não é verdade. Verifique sempre a fórmula. Ok? Mais um tipo aqui, mais um caso. Que temos aqui? Um oxigênio ensanduichado por 2 radicais. Um radical etil, outro radical etil. Você lembra? Sanduíche de oxigênio? O que é sanduíche de oxigênio? Éter. Então aquilo ali é um éter de 4 carbonos. E que temos aqui? Um carbono, mais 2, 3, mais 1, 4, só que agora é um álcool. Me diz uma coisa, tem alguma ligação dupla aqui? Claro que não. Tem alguma ligação dupla aqui? Novamente, claro que não. Então, a fórmula molecular é a mesma. O primeiro nós já acertamos, é um éter. E o segundo? Você pode me dizer o que é o segundo?
Eu tenho certeza que pode. Hidroxila ligada a carbono saturado. Hidroxila ligada a carbono saturado é a marca registrada de um álcool. Um éter, um álcool, isomeria de função. Ótimo, acertamos. A fenilcetonúria é uma doença que, se não for diagnosticada a tempo, pode causar retardamento mental. Um teste simples para saber se a criança pode ter ou não essa doença identifica em sua urina a presença do ácido fenilpirúvico. Bem, este ácido encontra-se sob duas formas. Segundo o equilíbrio, vamos ver o equilíbrio. Olha só, aqui é o nosso ponto agora para trabalharmos. Veja, um carbono, dois carbonos, três carbonos, C dupla O, função cetona, CO2H, função ácido. Ácido e cetona. A gente chama isso de um cetoácido. Em equilíbrio continua lá o anel aromático, estou começando a entender. Esse dupla O acaba de virar um OH. E a ligação, que era uma ligação simples, virou uma ligação dupla. Aqui nada ocorreu, repare. CO2H continua CO2H. Sumiu a carbonila cetônica, apareceu uma hidroxila. Me diz uma coisa, essa hidroxila é de álcool? Não, essa hidroxila não é de álcool, uma vez que ela está presa num carbono de dupla ligação. Isso corresponde a que função? Lembrou? É uma função acessória que a gente chama de função enol. Equilíbrio entre uma cetona e um enol, tautomeria. Tautomeria cetoenólica seria a resposta para esses exercícios. Note uma coisa, esses exercícios estão muito em moda. Os exercícios que